Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e vou ajudá-los na resolução de atividades do volume 4, semana 2. Tema da aula de hoje, o mundo como vontade e representação. Arthur Schopenhauer. Antes de começarmos, porém, peço para vocês darem uma olhada nas nossas redes sociais. A gente teve a live esse fim de semana, espero que vocês tenham gostado. E para saber mais, dá uma olhadinha no Instagram que a gente está atualizando bastante. Afinal de contas, né? Não pode parar. Galerinha, na atividade de hoje, a gente teve ali um texto um bocado curto a respeito de Schopenhauer e toda a ideia dele a respeito de uma tal Maia, de uma tal realidade ilusória. Vamos lá então tentar resolver e tentar explicar um pouquinho a respeito desse pensador tão interessante. Vamos lá. O mundo sensível é uma ilusão, Maya, que mascara uma realidade una e transcendente. Em quais momentos das nossas vidas é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não nos seduzirmos por elas? Bom, pessoal, para resolver essa questão, a explicação vai ser um pouquinho longa. Mas fica comigo até o final que vai fazer sentido. Vamos lá. Primeiro, uma contextualização. Maya. O que é isso de Maya? Maya é uma ideia que o Arthur Schopenhauer pega emprestado de uma filosofia, de uma religião chamada hinduísmo. E Maya se refere à ilusão do universo. Para essa religião, hinduísmo, o mundo sensível, ou seja, isso que a gente está vendo, isso que a gente está tocando, que a gente está escutando, tudo isso é ilusório. Para o hinduísmo, é uma farsa esse mundo material. A gente se distrai com o que a gente vê. A gente é seduzido por objetos, é seduzido por riquezas, a gente pauta a nossa vontade com ambições de grandeza material, é o normal da nossa vida, não é? Você sente fome, você vai lá e busca aquele hambúrguer. Você sente sede e vai lá, toma alguma coisa. Você vê uma pessoa rica, cheia de casas, cheia de carros, e aí você molda toda uma ambição e um desejo por isso. Mas isso é tudo ilusório na visão do hinduísmo. Isso tudo, no mundo material, essas ambições que a nossa vontade nos empurra, dificulta que a gente tenha a verdadeira iluminação, que seria o conhecimento do absoluto. Então, essa é uma ideia do hinduísmo. A realidade é ilusória. O Schopenhauer não era devoto dessa religião, só que ele se apropriou dessa ideia filosófica de que o mundo material era uma ilusão para poder pensar um pouco sobre a realidade, o que a gente deve fazer e o que nos motiva também. Arthur Schopenhauer pega dessa sabedoria hindu para poder construir um pouco da sua filosofia. Segundo ele, o que a gente vê nesse mundo material, com celulares, com garrafas, são representações. O mundo é a minha representação, ele teria escrito. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente só consegue ver o mundo pela nossa experiência. Eu, Gabriel, só sei como é o mundo pelos meus olhos. Eu só sei o tom correto de azul pelo meu olho. Quando eu olho o céu, até onde eu sei, o céu é visto como um céu azul, segundo o que a minha cabeça, o que os meus olhos enviam de tom de azul. Entende? As nossas experiências únicas sobre as cores, sobre as formas das pessoas, isso tudo molda a nossa visão. A gente não tem como saber o jeito que o mundo é pelos nossos sentidos, mas sim como o mundo aparenta ser pelos nossos olhos. Então, tá dando para acompanhar mais ou menos? Cada um de nós constrói com os seus olhos, com as suas experiências, a maneira que o mundo é.
Então, para Schopenhauer, cada um de nós possui uma experiência peculiar a respeito do mundo. É como se cada um tivesse o seu mundo. Porque cada cor que eu enxergo está num tom que eu estou enxergando, diferente às vezes do seu. Entende? A gente não vê como as coisas são, a gente vê como as coisas aparentam ser pelos nossos olhos. Isso tudo vai moldando a nossa visão de mundo. Quando a gente está pensando a respeito do mundo, quando eu estou pensando a respeito do mundo, esse pensamento é feito com base na minha experiência particular sobre o mundo. E aí, inclusive quando a gente está lendo as ideias dos outros, a gente só está também aprendendo um pouco sobre o jeito que aquela pessoa com a experiência dela viu. Entende? Nenhum de nós tem como saber o jeito que o mundo é. Cada um de nós apresenta ali a sua percepção, a sua perspectiva a respeito do mundo. Certo? Considerando isso, segundo Schopenhauer, para que a gente não se deixe iludir na realidade, para que a gente não se deixe seduzir pela ilusão ali de posses, de confortos e etc., é importante a gente entender que a gente é movido por uma energia. Essa energia que tem dentro de nós, ela orienta as nossas ações. Nós, cada um de nós, enxergando o mundo com a nossa forma de enxergar, a gente tem um combustível que é a vontade. É a vontade que surge em algum lugar dentro de você. É a vontade que te motiva a clicar nesse vídeo. É a vontade, a energia básica que me induz a querer abrir essa garrafa e beber a água agora que eu tenho sede. A vontade é o que leva à busca por tudo que a gente está fazendo ao longo do nosso dia a dia. É a nossa energia, certo? Então, a vontade é o que pode nos levar à busca pelo entendimento. É o que pode nos motivar a buscar a riqueza. A vontade, essa energia, ela está presente pra caramba, segundo Schopenhauer, na nossa busca pelo amor, na nossa busca por água quando a gente tem sede. Segundo Schopenhauer, das vontades, a vontade de viver é a mais potente e a mais eterna de todas. E segundo ele, a vontade de viver orienta desde os organismos mais simples, o funcionamento do coração, por exemplo, que está bombeando sangue, e até mesmo a própria busca pelo amor, que para ele é uma busca inconsciente pela reprodução. Certo? Finalmente chegando à resposta. Schopenhauer defende que a existência humana é cercada de sofrimento. Por que a existência humana é cercada de sofrimento? Porque a gente é motivado pela vontade, certo? E aí a nossa vontade, ela nos leva, por exemplo, a querer ter um celular novo. Então você fica incomodado a sua vida inteira com aquela ilusão do que é um celular. Ah, porque eu quero um celular novo, esse celular vai ser chique, esse celular vai me botar pilhado, vou poder mandar foto pra crush. E aí quando você consegue esse celular, aquilo já perde um pouco da mágica, tá ligado? Para Schopenhauer, a existência humana, ela é orientada pra caramba por vontade e a vontade de várias coisas, certo? E a gente fica alternando entre o tédio e o desejo de algo que a gente não possui, sacou? E dentro de uma sociedade, por exemplo, consumista feito a nossa, a gente está o tempo todo desejando coisas novas. Então, para responder a pergunta, finalmente, o único jeito de não se deixar iludir pelo mundo é viver uma vida de desapego. Segundo Schopenhauer, é a pobreza e é o desapego que leva a uma vida ali onde você não se ilude com o mundo sensível, tá ligado? É você tentar se forçar a entender que essas coisas todas que você está desejando, né, primeiro, elas são
meras ilusões, meras distrações sem sentido. E segundo, é você entender que o seu desejo agora, por aquela posse específica, aquele carro específico, ele pode até fazer muito sentido agora. Mas a partir do momento que você conseguir esse carro, o desejo vai embora, porque você já vai ficar de saco cheio, aquilo vai perder a mágica. Entende? Então, de novo, olha a volta que a gente deu. Qual é a forma de não se deixar seduzir pelas ilusões do mundo científico, do mundo sensível, perdão? A forma é você tentar se isolar um pouco. É você viver uma vida ascética, limpa, com o mínimo possível, com desapego, evitando ilusões de riqueza, de grandeza, entende? E a gente consegue ver um pouco dessas ilusões do nosso dia a dia, na nossa realidade, em todo momento, na publicidade, ou naqueles momentos em que você está olhando pela janela e deseja algo que você não tem, alguma posse material, por exemplo. Então, é a iluminação, é a grandiosidade racional, algo muito mais importante do que os desejos de solucionar vontades materiais, por exemplo, que você possa ter agora. Isso é tudo uma ilusão, pessoal, segundo Schopenhauer. Ok? Então, para sua resposta, recomendo dar uma olhadinha mais para esse finzinho aqui. Todo o restante foi um contexto para você entender da onde que a gente tirou a resposta. Ok? Atividade 2, pessoal. Observe o trecho a seguir. E nós, nessa condição, enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos felicidade e paz. É aquilo que eu falei antes, né? Que a gente o tempo todo quer alguma coisa, mas nunca vai ter felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade do ser. A satisfação dessa necessidade pode até pôr fim ao sofrimento. Só que para cada desejo que você satisfaz, vão nascer 10 outros desejos. Então se amanhã você conseguir um salário de 10 mil reais, depois da manhã você já vai querer um salário de 20, 30, você já vai pensar que você consegue bancar uma viagem para os Estados Unidos, mas que você quer na verdade agora viajar para Cancún, melhor, é viajar, sei lá, para a China. Se você consegue comprar um barco amanhã, você vai querer um iate. Então é isso que Schopenhauer está falando. Se a gente se deixa iludir por esses desejos, essas vontades materiais, achando que ao conseguir isso que a gente quer, acabou o sofrimento, realizou, estou satisfeito? Não. O ser humano é uma máquina de querer mais, de ter vontade de mais, e quando não consegue a gente fica chateado, carente. E quando a gente consegue a gente fica já de saco cheio rapidão. Enfim. A vontade é o motor de nossas vidas. Logo, a satisfação dessas nos conduz ao caminho da felicidade. Utilizando os princípios filosóficos, como devemos interpretar as nossas vontades rumo à nossa felicidade? E aí? Você vai pensar, se eu conseguir beijar aquele crush, eu vou ser feliz. É o que você pode imaginar. A minha felicidade está na satisfação desse desejo. Mas como a gente viu para Schopenhauer, depois de solucionado o desejo número 1, você já vai ficar de saco cheio pouco tempo depois e já querer outra coisa. Resultado. As nossas vontades são, de fato, a essência da nossa subjetividade no mundo, ou seja, as minhas vontades é o que está me motivando conforme a experiência subjetiva que eu tenho no mundo. As nossas vontades são a energia da vida, é o que nos faz mover. Enquanto seres humanos, nós possuímos alguma consciência da nossa vontade, enquanto a vontade nos carrega rumo ao que a gente está desejando, rumo à posse ou rumo à autoafirmação de mim mesmo. O desejo, porém, como a gente comentou, é a dor da falta. Quando você quer muito alguma coisa, você dói que você não tem aquilo. E quando você realiza esse desejo, o desejo dá lugar ao tédio, ou dá lugar à dor de um novo desejo.
para Schopenhauer. Então, o ser humano não está programado para ser feliz. O que o ser humano pode fazer é tentar se aproveitar dessa consciência que ele tem sobre as suas vontades para se disciplinar. Disciplinar mesmo, autocontrole a respeito dos seus desejos, tentando se focar mais em satisfações simples, em desapego e em paz interior. Ok? B. Qual é o papel da autonomia do pensar no exercício da nossa vontade? Fácil, né, pessoal? Tipo assim, se você deseja ter autonomia de pensar, por exemplo, você vai ter um pouco mais de liberdade ou uma existência mais pautada no que você individualmente deseja. Se você se deixa influenciar, se você vai no desejo dos outros, você acaba pautando a vontade sua pela vontade dos outros. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, a autonomia de pensar é fundamental para a gente exercitar uma vontade e viver de uma forma mais autêntica. Então, vamos pensar aí. Se o pensamento tem um importante papel no exercício da vontade, quando a gente identifica ela, quando a gente domina essa vontade, a autonomia do pensar é importantíssima. E o pensamento é fundamental para isso, para exercitar a nossa vontade com algum certo controle. Pensamentos alheios, lidos, segundo Schopenhauer, são como sobras da refeição de outra pessoa. Ou seja, ser autônomo, ler o mundo diretamente da fonte, pensar você a respeito das coisas do mundo, esses são ingredientes fundamentais para uma vida mais autêntica, para um pensamento mais autônomo. Seja para os fins de conhecimento, ou seja para os fins do exercício da nossa vontade, a autonomia do pensar é fundamental e não te deixa na mão da orientação pela vontade dos outros. Ok? Letra C. Como a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós? Como ela se configura em ferramenta de controle social? Então, pera lá. A gente já descobriu na vez passada, na B, né, que a nossa vontade ela pode ser condicionada, empurrada pela maneira dos outros de pensar sobre o mundo e tal. Então, se a gente for um pouco maldoso dentro desse contexto todo da vida, a gente sabe que existem pessoas que podem vir a lucrar com aquilo que a gente tem, com o nosso dinheiro, com as nossas vontades, certo? Então, ao guiar a nossa vontade para alguma direção, determinadas pessoas podem ganhar dinheiro, ganhar riqueza, ganhar o que seja, né? Então, existem possíveis interesses externos que podem nos levar a querer desejar alguma coisa. É do interesse de alguém que a gente queira comprar tanto. É do interesse de alguma empresa que a gente deseje tanto uma determinada marca de celular. Entende o que eu quero dizer? Então vamos lá. A vontade, sendo uma energia que está motivando a ação, que orienta a insistência ou gera desistência, ela pode ser condicionada à vontade. Por exemplo, com nossas vivências, navegando entre sites e propagandas, a gente toma conhecimento de algum produto tecnológico, um celular de última geração. E assim, ao tomar contato com isso, brota um desejo dentro de nós. Então, é um fato. Você vai estar lá, às vezes, numa página buscando notícia sobre o Atlético Mineiro, e aí, de repente, brota do seu lado um anúncio sobre celular. Você estava lá querendo saber do Atlético, e de repente tem um anúncio, e isso vai te fazer pensar, caraca, eu quero esse celular. Entende o que eu quero dizer? Nesse momento, você acabou de ter a sua vontade condicionada por um anúncio que você viu na lateral daquele site. Então, ciente desse mecanismo humano, natural, nosso, das implicações da nossa vontade, a publicidade, né, a propaganda, por exemplo, pode ser usada para canalizar
essa energia da vontade na intenção do seu interesse, que é a venda do produto, que é o lucro. Pensando por um outro lado, politicamente, né, pessoas com interesse eleitoral, de ser eleito, podem acabar apelando às nossas vontades mais básicas. Dizendo, por exemplo, que se o fulano de tal for eleito, a gente não vai conseguir comer ou beber direito, né? Para guiar o seu voto, para guiar o seu ativismo, puxando ali, ó, te enganchando ali pela sua vontade mais básica de existência, sua vontade de viver, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Então, olha só, pessoal, a gente deu toda aquela volta no começo para poder facilitar a resposta das outras. E eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido um pouco mais sobre Schopenhauer. Se você concordou com ele, comenta ali embaixo, por favor, que eu vou gostar de saber. Essa aula exige bastante preparo. Se você não concorda com ele, comenta. Se você concorda, comenta. Quero saber de você, ok? Um grande abraço e até mais, pessoal. Valeu!